Hoje eu decidi trazer para vocês um tema muito interessante, que é sobre a memória. Será que só a pessoa que tem memória boa consegue aprender um idioma estrangeiro? Pessoas com memórias ruins ou uma dificuldade de memorizar, elas estão condenadas a nunca conseguirem aprender o idioma? De onde eu vim a inspiração para esse tema? Estava lendo aqui nos grupos que eu faço parte aqui dos brasileiros na Holanda, e tinha uma mulher que contava uma história que ela tinha uma dificuldade muito grande de aprender o idioma holandês, porque quando a pessoa vem para cá, sendo brasileiro, sem ter uma nacionalidade europeia, ela precisa passar por um exame para provar que tem algum conhecimento da língua. E essa mulher falava que ela já começou a aprender no Brasil, veio para cá, já está aqui, já está aprendendo há uns 2 anos e pouco, mas ela não consegue passar e ela queria uma maneira de se eximir das provas. Aí a gente já tem um ponto para que a gente tem que ver, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ela dizia que ela alegava, que ela sofreu de muita depressão no passado, que ela tomou muitos medicamentos, muitos remédios. Isso afetou a memória dela. Isso afetou a capacidade de reter conhecimento e agora ela acredita que ela não consegue aprender. E ela disse que até que teve professores que disseram que que é impossível ensinar ela, que até devolveram o dinheiro porque ela não consegue aprender. Mas será se realmente isso existe? Será se você tem uma memória ruim, se você não consegue lembrar das coisas, você nunca vai conseguir aprender o idioma? Essa parece ser uma crença muito comum, né? Que a gente tem que memorizar palavras, regras de gramática, vários vocabulários, para você sentir que você tem uma capacidade de ter uma fluência. Mas eu vou trazer uma novidade aqui para você. Decorar palavras, decorar regras, não é aprender. Porque você conhece, você tem palavras separadas, mas você não sabe exatamente como você liga elas numa frase. Por isso que decorar regra, decorar lista de palavras, de vocabulários, não adianta. Então, qual é meu ponto? Como é que você pode aprender um idioma, mesmo se a sua memória é muito ruim? Em primeiro lugar, você tem que começar com uma paciência com você mesmo. Você tem a noção que você realmente tem uma memória ruim? Agora, o que você pode fazer? Primeiro, vamos começar aos poucos. O aprendizado do idioma é uma coisa que leva tempo. Você vai sempre me ouvir repetindo aqui, quando você decide começar, seja qual for o motivo, porque às vezes você, até nesse caso dessa mulher que eu tô falando, ela teve que fazer o curso, ela teve que aprender para conseguir ficar aqui, né? Porque ela conheceu um homem holandês, resolveu vir para cá. Mas isso foi uma coisa que ela escolheu, claro, o relacionamento com o holandês, e claro que com isso vem a necessidade de aprender o idioma. Mas às vezes a gente aprende o idioma por hobby, porque a gente gosta, porque a gente acha interessante. Mas seja lá qual for o motivo, é uma coisa que a gente vai demorar muitos anos para alcançar um nível assim muito avançado e talvez nunca alcance uma fluência como se fosse um nativo. Mas tá tudo bem. Desde que você tenha uma capacidade de se comunicar, de passar sua mensagem, de que o outro te entenda e você entenda o outro, tá tudo bem. Isso são progressos que você vai fazer aos poucos. Uma coisa muito interessante sobre memória é que quando a gente realmente se interessa por alguma coisa, a gente está apaixonado por aquele tema, a gente consegue lembrar de tudo, né? Por exemplo, você começa um novo hobby e você já gosta, é uma coisa que você realmente adora. E você conhece os procedimentos para fazer aquele, por exemplo, você aprende uma coisa que você vai desenvolver uma nova habilidade. E você não vai esquecer facilmente aquilo. Ou o nome de uma pessoa que você gosta muito, ou a data de um acontecimento que te marcou muito, você não esquece. O que a gente esquece são coisas que a gente não presta atenção, que a gente não está tão interessado. Por isso que eu tenho um método de ensino de inglês que eu não fico tratando tanto pegando no seu pé para você memorizar, e eu nem incentivo meus alunos a memorizarem, porque é uma coisa que vem naturalmente. Pense, por exemplo, comigo. Você fala português, né? Se você está me escutando aqui, provavelmente você fala português, provavelmente português é sua língua nativa. Você tem que pensar e parar para lembrar, puxar da memória palavras? Provavelmente não, né? Eu aqui não estou fazendo isso. E a mesma coisa acontece quando uma pessoa que fala um idioma por muito tempo. Por exemplo, eu já falo inglês há muitos anos e eu não preciso ficar puxando da memória palavras, a não ser que seja uma coisa que seja mais elaborada. Eu vou fazer um curso, uma apresentação, uma coisa mais rebuscada, aí sim, eu preciso tentar puxar palavras menos usadas. Mas as palavras que você usa diariamente, você não precisa
puxar de memória. O maior erro que geralmente as pessoas que estão aprendendo idiomas cometem, quando acreditam nessa questão de que é necessário memorizar muitas palavras, pensar sempre, focar no objetivo final, né? A pessoa, geralmente, não temos muita pressa. Então, o meu objetivo final é aprender a falar fluentemente, só que existe um caminho a ser percorrido que às vezes a gente não presta atenção e fica focando lá na frente quando a gente tem pequenos mini degraus que a gente tem que passar nesse meio tempo. E em vez de a gente focar aqui, a gente foca lá. Aliás, isso não é só no aprendizado de idioma, isso é na vida, né? Acho que a maioria de nós estamos vivendo sempre pensando ou refletindo no passado, se arrependido pelo que nós não fizemos, ou fizemos e não deveríamos ter feito, ou o que vai acontecer se a gente conseguir tal coisa. E raramente estamos aqui nesse momento, no presente. O método tradicional que você já deve conhecer, se você vai numa escola comum, você vai numa escola normal, você tem listas ali de decoreba de palavras, as 1000 palavras que você tem que saber. Não que isso seja errado, né? Você decorar, conhecer palavras. Isso pode até ser uma coisa interessante que você goste de fazer. Não fique preso tanto às palavras, porque palavras isoladas, sem contextos, não têm significado. Não tem significado nenhum. Muitas vezes, por exemplo, você pode aprender, quando você aprende as palavras separadas, mas depois você vai ver uma frase feita por exemplo, um conteúdo original, e você vai ler um livro, você vai ver várias partículas das palavras que você não entende o que aquelas palavras estão fazendo ali, né? Porque quando você junta numa frase, existem coisas que você vai acrescentar que não são simplesmente palavras soltas. Aquelas palavras estão ali porque elas fazem um sentido para aquele idioma. Então, é muito mais interessante você aprender as frases já inteiras. E como você faz isso? Eu sempre falo para quem vem estudar comigo, é você ter bastante contato com o material naquele idioma, material no idioma que você está aprendendo. Você escute bastante, leia bastante. Isso é como se o seu cérebro estivesse inundado com aquele idioma, com sons, com a pronúncia, com as letras, com a escrita. Isso vai fazendo que aos poucos, automaticamente, você não precise ficar traduzindo na sua cabeça e você não precise ficar lembrando das palavras. Por quê? Porque elas vêm automaticamente, uma vem atrás da outra, porque existe uma regra, digamos assim, para cada língua, mas se você conhece, já ouviu o som, já ouviu bastante, muitas vezes aquilo ser usado várias vezes, você já sabe qual é o ritmo correto daquelas palavras. Correto, eu digo assim, mais aproximado da regra. Não que você precise ser 100% corretíssimo a falar uma língua. Não, mas você vai aos poucos ajustando isso. E outra coisa também, porque geralmente uma língua tem muito mais coisas envolvidas, né? Quando você começa a aprender uma língua, você vai fazer um mergulho numa cultura diferente, numa outra história, em várias coisas que estão relacionadas especificamente àquela língua. Como você sabe, expressões idiomáticas. Fora isso, existem detalhes como, por exemplo, entonação de voz numa frase, quando vai ser uma pergunta, quando a pessoa está respondendo, quando a pessoa está com dúvida, ou a pessoa está com raiva. A linguagem corporal, o corpo, quando que o corpo mexe quando a pessoa fala. Às vezes as mãos, né? Tem línguas, idiomas, países que usam mais as mãos, tem outros que usam menos. Então, isso são todos detalhes que, quando você ouve, você tem como eu disse, essa inundação desse novo idioma na sua cabeça, você não precisa mais memorizar. Você não precisa fazer esse esforço consciente de ficar memorizando palavras, porque isso vai vindo naturalmente, fluidamente, naturalmente. Não estou dizendo que isso é fácil. Eu já aprendi alguns idiomas e eu confesso que para alguns idiomas isso surgiu naturalmente e para outros um pouco muito mais difícil. Mas quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai superar, a gente vai buscar recursos e vai superá-la. Você pode ter visto, então eu espero que você tenha entendido até esse momento, tenha visto. Eu vou me aprofundar mais agora numa parte mais que a gente vai ver por trás desse problema da memória.
Mas até aqui eu espero que você tenha entendido que a pessoa tem uma memória difícil, considerada ruim, né? Porque o que é ruim, o que é bom? Bom, isso depende de cada pessoa, de cada contexto. Mas se você acredita que você tem dificuldade de guardar nomes, guardar palavras, guardar regras, que você aprende, você esquece, isso não te impede de aprender um idioma. É natural que você esqueça, principalmente quando você está começando. Você vai aprender uma palavra e você vai esquecer, porque você precisa de mais contato com aquela palavra. A regra é que você, pelo menos 7 vezes, você tem que ouvir aquela palavra, aquela frase, para você lembrar. E isso você faz através do contato constante com o novo idioma. Se você é aquela pessoa que só tem contato na hora da aula, ou você só vai atrás de material que o professor ou o curso te manda, você está muito atrasado, você está perdendo muito tempo. Por quê? Porque você tem, hoje em dia, graças à internet, tem muito material disponível, muita coisa que você pode conseguir pesquisar. E como eu sempre digo para meus alunos, busque material que seja interessante, sim, que você goste, que você tenha paixão, que aquilo que te interesse, seja filme, seja série, seja documentário, seja podcast, seja o que for. Mas vá atrás de assuntos que sejam interessantes. Eu espero que você até aqui tenha entendido sobre essa questão da parte mais visível, na parte mais fácil de ver dessa questão de método, do que você pode fazer, do que você pode não fazer para você mudar na parte assim mais externa. Agora a gente pode ir para uma camada mais profunda, que eu vou deixar aqui para você refletir. E se você tá a fim de começar a estudar inglês ou recomeçar antes do final do ano, se você quer sair do Brasil, se você quer vir para a Europa, ou você quer ir para os Estados Unidos daqui a uns anos, quando aquela confusão que está passando ali passar, porque aquilo vai passar, não deixe para o ano que vem. Comece hoje mesmo. Você pode, aqui embaixo eu vou deixar, você entra em contato comigo, marca a sua primeira aula gratuita, a gente se conhece, eu vejo o que você precisa, quais são as necessidades e vamos perder esse medo. Vamos para a parte dos bloqueios emocionais. Eu fiz um vídeo na semana passada que eu falava sobre alguns bloqueios emocionais que impedem as pessoas, às vezes, de aprender o idioma. Nesse caso, se você sente que tem uma dificuldade de memória, uma dificuldade de concentração, eu queria te perguntar, onde é que está a sua memória? Do que ou de quem você está tentando esquecer? Por quê? Eu pergunto isso. Porque muitas vezes a gente tem esse desfoque, né? A gente não está focado aqui nesse momento, mas isso tem a ver com algumas histórias passadas da sua família, né? Ou às vezes um trauma que você mesmo tenha vivido, ou alguma situação na sua vida que não esteja indo bem e que isso está assim, roubando a sua atenção. A sua memória está lá, está focada em alguma coisa, quando você poderia abrir espaço na sua memória. Essa parte poderia ser assim um pouco aliviada para você ter uma memória para coisas que você precisa no dia a dia, para coisas que são importantes. Veja aí na sua vida, olha a sua história, veja o que você está tentando esquecer. O que você precisa esquecer? Ou uma pessoa, né? E se você não consegue fazer isso sozinho, você pode falar comigo que eu posso te ajudar. Mas eu tenho certeza que alguma coisa aí a gente tem como trabalhar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você tenha se convencido de que você não precisa de uma ótima memória de gênio para você aprender um idioma. Que qualquer pessoa pode aprender um idioma estrangeiro. Não tem dificuldade, não, dificuldade pode ter. Você pode até demorar um pouco mais, mas é possível. E você não precisa focar em memorizar. Você pode aprender. No meu método, eu gosto de ensinar que você pode aprender de uma maneira mais prazerosa e mais tranquila, sem ter que ficar ali traumatizado com exercícios, com coisas difíceis, com memorizações. Não, é um método que eu chamo método leve, porque você faz numa leveza, numa tranquilidade, para tentar desassociar essas memórias difíceis, né, complicadas de aprendizado, seja de onde veio, da escola, da sua história, que isso fique mais fluido. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você assista os outros. E se você tem uma pergunta sobre o tema, se você tem uma dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos eles. Tchau, até a próxima!